Bem-vindos, pessoal, de volta às nossas aulas de estatística para ensino médio. Nós vamos estudar hoje as distribuições de frequências, as distribuições de frequências acumuladas, simples e percentuais, as médias em distribuições de frequências, aí eu vou aproveitar para falar das distribuições em classes também, e desvio padrão. Tá? Essa aqui é uma aula importante, a gente vai tratar de vários conceitos. Eu vou usar o Calc, que é o Excel do LibreOffice, que tem para o Linux, bastante com vocês, para não precisar ficar escrevendo dados. E aí a gente consegue calcular as médias de uma forma bem simples. Eu vou usar também o Calc e vou usar na mão também para vocês verem como é que faz. Tá? E por último, o nosso desvio padrão, vocês vão entender, vai ser uma média de saber como é que os dados estão agrupados ou desagrupados, vamos dizer assim. Tá? É só uma maneira de dizer o quanto é que os dados estão longe um do outro. Bom, esse aqui é o sumário que vai ser nossa aula, mas vamos tratar item por item, um de cada vez. No vídeo anterior, nós fizemos o seguinte tratamento. Eu coloquei aqui uma turma de alunos, vou abrir o cálculo para vocês, vou botar aqui alunos, e dessa turma de alunos, eu coloquei ali uma altura, por exemplo. Então aqui eu vou botar os alunos e aqui a altura deles. Tá? Então vou colocar aqui vários alunos. Eu vou ter que ficar aumentando e diminuindo o zoom toda hora para vocês enxergarem o que está sendo feito ali ou não. Tá? Então vou começar aqui com os alunos. Eu vou diminuir um pouquinho para botar aqui uma turma de 30 alunos. Tá? A diferença que eu vou fazer da outra aula é que eu vou considerar aqui que as alturas sejam mais ou menos próximas, para eu ter várias repetições. Vocês vão entender por quê. Porque assim eu consigo trabalhar com distribuições de frequência. Então é como se eu tivesse os alunos ali com alturas quase todo mundo igual. Para a gente não ter aluno, sei lá, de 1,50 m e 2 metros de altura. Então vou botar os valores ali, todos eles pertinhos um do outro. Então, ali, o meu primeiro aluno ficou com 169,63. Vamos botar aqui 30 alunos. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir aqui o número de casas. Vou centralizar eles. E vou fixar esses dados. Para eles não ficarem alterando para mim. Agora, esses dados aqui estão fixos. Eu posso até aumentar um pouquinho, para vocês verem melhor. E aqui eu tenho vários alunos ali com 168, 171, mas todas alturas próximas. Vocês observam isso. Eu vou ordenar tudo aqui para a gente enxergar melhor como é que é a variação das alturas. Então aqui, o aluno mais baixo tem 1,62 m, o mais alto 1,76 m. Deixa eu passar esses dados para o outro lado. Aqui eu queria os alunos. Aqui eu vou botar aluno 1, esse aluno 1, 2, etc. Até o aluno 30. Agora a gente tem aqui a sala e os alunos ordenados por ordem de altura. Dá só uma aumentadinha aqui para vocês verem melhor. Bom, vocês podem ver aqui, tem 1,62 m, 1,64 m, 2 com 1,66 m, tem um monte aqui com 1,68 m, alguns com 1,69 m, vários com 1,70 m. Vamos pensar no seguinte, qual é a média que nós temos aqui para essa turma? Então a gente vai ter aqui a média de altura. Vocês devem lembrar como é que a gente calcula a média. A gente soma todo mundo e divide pelo número de alunos. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Vou somar aqui, somei todo mundo. E vou dividir pelo número de alunos, que é 30. Então a minha média de alturas aqui é 169,4. Botei aqui com letra vermelha. Então tem aqui a média dos alunos. Legal. Eu vou fazer agora uma distribuição diferente. Eu vou colocar aqui a altura e a frequência. O que seria isso, professor? O que seria isso aqui de colocar a altura e a frequência? Em vez de eu escrever aqui
o 166, por exemplo, 2 vezes, eu só vou colocar aqui quantas vezes, na verdade, cada altura aparece. Então, a minha menor altura é 162 e a minha maior altura é 176. Então, o que eu vou pegar? Vou puxar todo mundo até 176. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu quero saber quantas vezes o 164 apareceu, o 170 apareceu. Então, eu vou fazer daquela mesma forma que a gente fez antes. Eu vou pedir para o Calc contar isso aqui para mim. Então, venho aqui, peço função. Aí, nas funções, eu vou pedir de array, frequência. Aí, ele vai me pedir quais são os dados. Eu vou colocar os dados aqui. Os dados estão aqui. Ele vai me pedir quais são as classes. Estou aqui com as classes. Né? Aí, quando eu apertar aqui OK, ele vai me dar o quanto apareceu de cada um. Então, com 162 eu tenho um, com 163 eu não tenho nenhum. Aqui, ó, com 169 eu já tenho mais alunos, com 6, com 170 com 5, e assim sucessivamente. Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero dar um jeito de calcular essa média aqui, mas usando os dados com essa forma aqui. Ou seja, eu não escrevi aqui 170 5 vezes, 169 6 vezes e assim por diante. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi simplesmente, o que eu vou fazer aqui é simplesmente usar esses dados aqui sem precisar repetir as alturas que acontecem mais de uma vez entre os alunos. Vamos ver como é que a gente faz essa média. Para isso eu vou voltar aqui para o papel. Então, ó, quando eu faço ali o cálculo da média no jeito anterior que a gente trabalhava, a gente fazia assim, ó, média igual a... Aí eu tenho 162 mais 164. Aí eu tenho 2 vezes 166. Aí vai ter um monte de coisa aqui, até eu vou botar aqui mais 167, mais 167. Até o 176. Tudo isso aqui dividido por 30. O que eu posso observar disso aqui? Ó? Esses dois aqui, ó, eu posso juntar e botar em evidência. Esses dois aqui também. Posso trabalhar com eles em evidência. Então vai ficar 162 mais 164 mais 166 vezes 2 mais 167 vezes 2 mais até o 176 que aparece sozinho. Dividido por 30. Se você colocar aqui numa tabela, é o que a gente tinha feito antes. A gente tinha aqui a altura, frequência. Aí você tinha aqui 162, eu tenho frequência 1, eu tenho 164, frequência 2, 164 frequência 1 também. Aí 166, frequência 2, e assim etc. Então o que eu faço? Eu primeiro multiplico esses caras todos que estão aqui do lado. Aí aqui vai ficar a altura vezes a frequência. Aí vai ter aqui 162, 164, 166 vezes 2 vai dar 332 e assim sucessivamente. Então, ao invés de eu somar um por um, eu posso juntar esses dois aqui numa multiplicação, que é o que está aqui embaixo. E a gente obtém o mesmo resultado. Vamos dar uma olhadinha nisso, aqui usando o Calc, para a gente verificar esse resultado. E aí a gente pode confirmar que dá o mesmo valor da média calculada pela outra forma. Vamos voltar aqui para o Calc para fazer isso. Então, aqui no Calc, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a altura vezes frequência. Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui, multiplicar o 162, vou multiplicar por essa célula aqui que tem 1. Eu posso ficar fazendo isso aqui na mão, mas vocês já lembram que eu posso fazer isso aqui também. Puxa todo mundo aqui para baixo. Tá?
Ah, essa casinha aqui eu não tenho como tirar, porque seriam os valores que estão acima de 176. Mas na minha planilha não tem nenhum. Então aqui, por isso que ele está o zero ali. Então aqui eu vou colocar, ó, como é que eu vou calcular a média? A média vai ficar igual a soma desses todos os termos aqui, dividido pelo número de alunos. Se você observar bem, essa soma aqui, ó, dá o número de alunos. Aqui embaixo você pode ver, a soma é 30. Tá? Porque a soma das frequências dá o total de alunos. Então aqui eu simplesmente posso fazer, ó, soma de quem? De todos esses termos aqui. E vou dividir pela soma das frequências. A soma das frequências sempre vai me dar o total. Então aqui, ó, eu tenho que é 169,4. Qual era a média que a gente tinha antes? 169,4. Observaram que é a mesma coisa? Então, a gente pode criar, agora, uma notação para distribuições de frequência. A gente pode colocar assim, ó, média igual ao somatório das alturas dos valores. Eu vou chamar de xi, tá? Cada um dos valores, vezes a frequência do i, isso aqui, dividido por n, ou se você quiser, pelo somatório das frequências. Isso aqui você tem que entender que é média. O que eu estou fazendo aqui? Xi vai dar uma altura. No caso, a altura i, né? Porque eu tenho o i aqui variando. No caso aqui, eu teria que contar quantos são os termos. Eu teria aqui, voltando aqui para o Calc. O Calc, se eu quiser, ele faz essa conta para mim. Se eu quiser saber quantos termos tem aqui, eu venho aqui, ó, no cantinho, boto igual a... Vou mandar ele contar quantas casas eu tenho aqui. Vou contar daqui até aqui. Então eu tenho 15 frequências. Tá? E a soma dessas 15 é que vai dar o valor de 30 ali. Então aqui, o que a gente vai ter? Xi é a altura. Então varia a 15 alturas. Tá? E se eu quiser completar aqui, e a frequência vai ser a frequência de cada altura. Então ali, por exemplo, eu tenho a altura 162, então x1 é igual a 162, e a frequência 1 vai ficar igual a 1, né? Só tem um cara desse com 162. Tá? Então, se eu quiser aqui até melhorar mais do que isso, eu posso escrever ela assim. Eu não sou obrigado. Quando eu sei a quantidade de termos, eu não fico escrevendo aqui que o i varia de 1 a 15. Aí xi vezes a frequência i, dividido pela frequência i, que também vai ficar i igual a 1 até 15. Ficou feio aqui, né? Mas vocês conseguiram entender. Aqui da frequência i. Quanto é que eu encontro aqui? Se eu quiser, eu volto aqui para a gente fazer essa conta. É só tirar aqui essa soma. Ó. Ela vai me dar aqui quem é esse valor, que é 5.082. Como é que eu tenho? 5.082 dividido por 30. Né? Vou pegar aqui para que dá 169,4. Então o que eu vou fazer? Só lembrando, eu vou multiplicar cada altura pela frequência, somar essas multiplicações e dividir pelo número de termos que eu tenho a média. Ah, professor, isso é meio óbvio. Mas o que isso aí tem a ver com o que a gente estudou antes? Ah, tem bastante a ver, porque é assim que a gente vai calcular como é que é feita a média das alturas, por exemplo, quando eu divido em classes. Eu vou fazer da mesma forma. Vou montar aqui de novo com vocês uma divisão em classes para a gente discutir como é que é isso. Vamos lá, eu vou dividir aqui então esse problema, vou apagar aqui, tá? Por quê? Por que eu apaguei isso? Porque eu vou colocar aqui agora algumas classes. Né? Quais são as classes que eu tenho aqui? Eu vou colocar eu tenho de 162 a 176. Então eu vou andar aqui de 4 em 4. Então aqui eu vou ter de 162 até
166. Vou ter minha primeira classe. Essas classes eu escolho, tá? Então elas são arbitrárias. A outra de 166 até 170. Estou dividindo de 4 em 4. Depois, 170 até 174. Tem 3 classes, depois eu só tenho mais uma. De 174 até 178. Aí a gente vai pegar quais são as frequências dessas classes. Só tem que lembrar que eu tenho que fazer aqui num cantinho. Eu tenho que colocar essas classes aqui num cantinho para o Excel, para o cálculo contar. Então aqui eu tenho 166. No outro eu vou ter 166 mais 4. Então esse cara aqui, mais 4. 170. E eu vou pegar ali até 178. Essas aqui são as classes que eu vou pedir para ele calcular a frequência nessa distribuição que a gente tem de alturas. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, inserir função. Eu quero uma função do tipo. Vou contar dentro do array. Array é o quê? É uma coluna, pode ser uma linha. Vou pedir a frequência. Aí aqui ele vai pedir quais são os dados. Os dados estão aqui. Tá? E as classes que eu quero estão aqui. Aí ele vai me dar a conta ali para mim. Então de 162 a 166 eu tenho 4. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. Só lembrando, vai de 162 ali até o 166. Eu firmei aqui. Aí nós vamos ter aqui 4, depois 166 a 170, 17. De 170 a 174, 8. De 174 para cima, a gente só tem uma aqui que é o 176. Né? Tá legal? Então aqui a gente tem a distribuição de frequência. Desculpa, a distribuição em classes. Como é que você vai calcular a média quando eu tenho distribuição em classes? Vamos voltar aqui para o papel para eu montar isso aqui para a gente poder discutir isso. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu só copiei os resultados ali do Excel e coloquei aqui. Para você calcular qual é a altura média, aqui, qual a altura média? Para você calcular qual é a altura média, o que você vai fazer? Você vai fazer de conta que todas as alturas de cada classe estejam no ponto médio da classe. Como é que você calcula aqui qual é o ponto médio da minha primeira classe aqui? A gente vai fazer assim, altura. Aí eu vou botar assim, ponto médio. E aqui frequência. O ponto médio, ali, na primeira, por exemplo, a gente vai calcular da seguinte forma. Então, pode chamar de ponto médio 1, tá? Que vai ficar igual a 162 mais 166, tudo isso aqui dividido por 2. Como é que vai estar aqui, né? Vai estar 328 e vou ter que dividir por 2. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar para mim 164. Esse aqui vai ser o ponto médio. Então a altura ali a gente tem 164. Aí, o que eu estou fazendo aqui agora? A frequência 4. Eu estou fazendo de conta que todo mundo aqui que está de 162 a 166 tem a mesma altura, que é 1,64. Tá? Eu estou juntando todo mundo como se tivesse uma altura só. Nessa de baixo, qual vai ser o ponto médio? Vai ficar 168. É bem fácil fazer isso, é só somar 4 para cá, que é a mesma coisa que a gente fazia antes, somava 4 para cá. É bem fácil fazer, então não precisa muita dor de cabeça. O próximo vai ser 172 e o próximo vai ser 176. Então aqui a gente vai ter frequência 17, frequência 8, frequência 1. Aí como é que você vai tirar agora qual é a média? Você vai fazer aqui o produto 164 vezes 4, que nem a gente fez. Eu vou fazer no Excel com vocês também. Mais 168 vezes 17
mais 172 vezes 8, e ali por último, mais 176. Deixa eu voltar aqui e consertar isso. Mais, aí a gente tem aqui 176, e eu vou pegar e dividir tudo por 30, que é o meu total. Vamos fazer no Excel, para a gente ter mais facilidade disso aí. Então a gente vai ter aqui, ó, eu vou colocar aqui o que a gente tinha antes. Eu vou colocar aqui a altura, como se fosse ali a altura média, né? A altura eu vou botar assim, ponto médio, tá? E aí eu vou pegar o termo central aqui, que no meio, no primeiro é 164. Aí agora eu vou somar 4 nele e nós vamos encontrar todos. A minha última era 176. Vou pegar esses dados que estão aqui e vou colocar aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a multiplicação aqui, altura vezes frequência, que vai ficar igual a 4 vezes 164 e vou pegar de todo mundo. Tá? Aí a gente vai pegar aqui a soma. Como é que vai ficar a média? A soma desses termos aqui aí dividido pelo número de termos que a gente tem, que vai ficar a soma das frequências, que a gente sabe que vai dar 30. Então a média deu 168,8. Professor, não é igualzinha a outra, ó, é 169,4. Mas ela é bem perto. Você deve observar que quando a gente divide aqui em classes, você faz de conta que todos os números que estão naquela classe são o mesmo. Então você vai alterar um pouquinho o valor, mas geralmente não altera muito, a não ser que você faça classes muito grosseiras. Tá? Não é o caso aqui da gente, ela não está muito grosseira. Mas você tem um errinho na média, mas é um erro bem pequeno. Tá? Então é assim que a gente calcula a média, por exemplo, dos dados que estão divididos em classes, ou os dados em distribuição de frequência. O dado que a gente tinha antes, a gente pegava cada aluno e analisava a altura. Aí agora, não, no primeiro momento, o que a gente fez? Em vez de ficar repetindo todas as alturas ali, que estão iguais, não, a gente diz quantas alturas chegaram. Você já diminui muito a tabela. E dividindo em classes, você diminui muito mais ainda a tabela, o quanto você quiser. Tá? Mas você consegue ainda calcular a média. Se você só dividir em frequências, você vai encontrar o resultado exato. Mas se você dividir em classes, você vai ter uma perda de informação. Mas não é muito grande. É uma perda de informação pequena e que você chega num valor muito próximo ali da média verdadeira. Tranquilo? Vamos passar agora para o estudo da frequências acumuladas. Eu vou fazer com vocês as simples e as percentuais também. Então, pessoal, para estudar aqui as frequências acumuladas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar a mesma distribuição que a gente tinha antes, só que agora a gente não vai só estudar a quantidade ali de alturas que estavam entre dois parâmetros. A gente vai estudar a quantidade de alunos ali que tinham até um dado valor de altura. O nome disso é trabalhar com frequências acumuladas. Vou colocar de novo aqui quais são as alturas em classes e as frequências que a gente tinha. Podia usar também a distribuição em frequência, não tinha problema. Aliás, melhor, vou trabalhar com as duas. Vou primeiro trabalhar com as classes no Excel, aqui no Calc, e depois eu passo para o estudo ali da distribuição de frequências. Vamos lá. Eu vou começar aqui só colocando a distribuição em classe para a gente entender e depois a gente volta para estudar ali no Excel. Então aqui, quando a gente fala de frequência acumulada, a gente não vai estar trabalhando com a quantidade de alunos que estão nessa faixa aqui de altura. A gente não vai fazer isso.
o que a gente vai calcular é a quantidade de alunos que estão até uma dada altura. Então aqui nós temos 4 alunos até a altura 166. Se eu perguntar para vocês, qual é a quantidade de alunos que tem até a altura 170? Você deve observar que a pessoa que tem 1,62 m está no grupo dos alunos que tem até 1,70 m. Então aqui, no primeiro, eu vou ter 4 mesmo, a frequência acumulada. Mas na de baixo, a frequência acumulada vai ser 17 mais esse 4 que está aqui. Então nós vamos ter um total de 21 alunos com altura até 1,70 m. Quantos alunos tem até 1,74 m? Eu vou pegar os alunos que estão nessa classe e somar com os alunos que estão nas classes anteriores. Então, no total vai ficar 21 com 8, que é 29. Quantos alunos tem até 1,78 m? Eu vou ter que somar esse valor aqui. Então, nós vamos ter aqui no total 30 alunos. O último termo aqui, ó, das frequências acumuladas é sempre o total total de elementos, no caso aqui de alunos, do conjunto que eu estou trabalhando. Tá? Então, o último termo é sempre o total. Isso aqui vai me dar um gráfico que é sempre crescente. Vamos dar uma olhadinha no histograma para a gente entender isso. Eu vou passar aqui para o Excel para a gente ver essa conta. E aí a gente faz o estudo dos histogramas. Então aqui eu vou colocar aqui frequência acumulada. Como é que vai ficar aqui a frequência acumulada? O primeiro termo é exatamente esse aqui, né? Então eu posso escrever 4, assim como eu posso pegar essa célula, se eu quiser, não tem problema. A segunda vai ser igual a célula atual, ou seja, que eu tenho 17 alunos entre 1,66 m e 1,70 m, e vou somar com o aluno de cima. Então eu encontro ali 21. Posso fazer isso aqui manualmente, posso mandar ele calcular de uma vez. Nós temos ali os mesmos valores que eu encontrei fazendo as contas na mão. Vamos ver como é que fica o gráfico das frequências acumuladas para vocês perceberem. Então a gente tem um gráfico aqui, ó, de frequência acumulada, o maior valor é 30. Só lembrando, aqui o cálculo me dá a possibilidade de alterar esse gráfico, o tamanho, chegar para um lado, chegar para o outro. É o que me interessa bastante. Como é que é a frequência simples? Vou colocar aqui também para vocês, para a gente gravar. Só para comparar os dois gráficos ali. Então aqui, pessoal, a gente consegue então botar os dois gráficos juntos para a gente ver a diferença. Né? E a gente pode traçar alguns comentários a mais aqui. Tá? Então aqui, só lembrando aqui, o que vem a ser a frequência acumulada? Na verdade, ó, os dois começam no mesmo valor, os dois começam no 4, aqui aparece 5, mas ali é o 4. E aí, a gente soma, no caso aqui eu somei 17. Eu pego nesse cara que está aqui na frequência acumulada, eu somo os 17 do de baixo. Por isso chegou ali no 21 e a gente vai somando. Você tem que observar que o gráfico aqui fica sempre crescente. Né? Tá? A partir disso, o que falta para a gente? É calcular a frequência percentual, que pode ser tanto acumulada quanto simples. Vou chegar um pouquinho o gráfico para cá, para eu ter mais espaço aqui. Então aqui, ó, deixa eu só pegar esse cara daqui e passar para cá. Tá? Então aqui eu tenho a frequência acumulada. Aqui eu vou botar a frequência percentual. Como é que você calcula isso? A frequência percentual. Eu vou pegar minha frequência normal, tá? E vou dividir pelo número de termos, o número de elementos que eu tenho. Deixa eu até colocar aqui pra gente. Então, número, elementos. Tá assim, número de elementos, pronto. Número de elementos, como é que vai dar isso aqui? Vai ficar igual, a gente sabe que é 30, né? Então eu posso colocar somente 30 aqui e já tá bom. O que eu vou fazer aqui na frequência percentual? Eu vou pegar esse valor aqui
e dividir pelo 30, que é o total de elementos que eu tenho. Isso aqui, vai me dar esse número aqui horroroso. Só lembrando, como eu vou fixar, eu quero que esse valor aqui 30 se repita, eu dou uma fixada na célula, que obviamente eu quero puxar ela para baixo. Aí você tem aqui, professor, mas você disse para mim que ia dar em valores percentuais. Sim, eu disse. Pronto, agora você tem ele em valores percentuais. Aí aqui, se eu quiser mudar a quantidade aqui de... Se eu quiser mudar aqui a quantidade de termos depois da vírgula, eu posso aumentar ou diminuir. Tá? Então aqui eu tenho 13,33% das alturas na primeira classe, 56% na segunda, e assim sucessivamente. Eu só tenho 3,33% dos alunos ali na última classe, de 174 a 178. Na frequência acumulada, eu posso fazer a mesma coisa. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? O cálculo. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Como é que vai ficar a frequência acumulada percentual agora? Eu vou fazer o quê? Dividir o 4, primeiro termo ali, que é esse, eu vou dividir por esse termo aqui. Só lembrando, não deixe de colocar isso aqui. O primeiro tem que dar a mesma coisa, mas os demais não. Professor, eu quero isso aqui em percentual. Beleza, vem aqui, que ele vai te dar em percentual. O que significa esses 70% aqui? Significa que 70% dos alunos têm até a altura de 1,70. Tá, vamos botar aqui bonitinho. Deixa eu... Aí aqui, você pode, só lembrando, você pode deixar aqui mais bonitinho, eu posso fazer assim, tá? Para que a gente deixe a nossa tabela mais bonitinha. Aí você percebe que agora eu tenho muito mais informação aqui para mim do que as informações que eu tinha antes, que era só das alturas ali dos alunos, tá? Bom, com isso, pessoal, a gente aprendeu aqui várias coisas. Calcular a média quando a gente está na distribuição de frequências ou numa distribuição em classes. A gente aprendeu a calcular as frequências acumuladas, simples e percentuais. O que falta para a gente fechar é o cálculo do desvio padrão. Vamos estudar esse novo conceito agora. Vamos lá para o nosso desvio padrão. Como é que a gente pode entender o que é desvio padrão? Vou pensar no seguinte. Vou pensar que eu sou um atirador e vou tentar acertar alvos. Então vou desenhar um alvo aqui para vocês. Pronto. Desenhei aqui um alvo e eu vou fazer de conta que eu vou ficar dando tiros nesse alvo. Então assim, cada bolinha que eu vou colocar aqui é um tiro. Então, se eu atirei aqui e aqui, você deve concordar comigo que na média eu acertei no meio. Ué, mas você não acertou no meio, professor. Sim, mas na média eu acertei. Eu acertei aqui e aqui. Agora eu acerto aqui e aqui. Na média eu continuo acertando no meio. Aí eu acerto aqui e aqui. Na média eu acertei no meio. Eu não sou um bom atirador. Mas na média eu acertei no centro do alvo. Isso vai me dar que a média aqui vai ser o centro, mas o meu desvio vai ser grande. O que é o meu desvio? O desvio é a soma das distâncias em relação a um ponto. A gente usa esse ponto, a média do que eu estiver obtendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, os meus tiros estão todos grupadinhos ali no centro. A minha média vai ser mais ou menos esse ponto aqui, aqui no meio. A minha média é essa. Mas o meu desvio padrão vai ser muito baixo. Ou seja, o desvio vai me dar o quanto os dados estão próximos um do outro, enquanto os dados estão agrupados, estão na mesma região. Se o meu desvio padrão, ao contrário, for um desvio padrão grande, eu vou ter esses pontos espalhados. Então, para a gente conseguir descrever bem um determinado conjunto de dados, a gente precisa saber a média, ou seja, a gente precisa saber qual é o comportamento central desses dados, e a gente precisa do desvio padrão, que é o quanto esses dados estão juntos. Porque a gente pode ter a média muito boa, mas os dados estão muito distantes um do outro. Por exemplo, menos 3 mais 4 tem média 0. Tem média 1, desculpa. Menos 3 mais 3 tem média 0. Mas os dados estão longe. Assim como menos 1000 mais 1000 tem média 0. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa, então, de um número
que diga para a gente como esses dados estão juntos, ou se eles estão muito juntos ou se eles estão muito afastados. O desvio padrão vai fazer isso. Vamos aqui então à nossa definição do que é o desvio padrão. É uma definição matemática. Tá? Então você vai ver uma fórmula que vai ser a definição do desvio padrão. Então vou colocar aqui, ó, sejam n dados de um conjunto. Tem elementos. Então vou ter aqui, ó, n dados. Eu coloquei x1, x2, x3, etc. até xm. Nós vamos definir a média com esse símbolo aqui. Então, média do conjunto x. A média vai ficar igual ao quê? O somatório de igual a 1 até n do xi dividido por n. Né? E como é que a gente vai pegar o desvio padrão? A gente vai contar os desvios a partir dessa média. Então a gente vai chamar de desvio padrão. Ele vai ser, na verdade, uma raiz quadrada do somatório de xi menos o x médio elevado ao quadrado dividido por n. Só lembrando aqui, ó, quando a gente não coloca nada aqui no somatório, significa que a gente sabe quais são os números que a gente está trabalhando. Então a gente sabe que aqui vai ter n números. Quando você sabe isso, por exemplo, aqui eu coloquei, né? Ali eu não coloquei. Quando a gente não coloca, é porque essa informação já foi dada. Aí você não precisa ficar repetindo toda hora, reescrevendo somatório de igual a 1 até n. Aqui a gente já sabe que é esse somatório de variando de 1 até n, então a gente não coloca. Essa aqui é a fórmula do desvio padrão. Tá? O desvio padrão é um número que é sempre positivo e ele tem a mesma ordem de grandeza do número que eu estiver trabalhando. Então, se for aqui x igual a alturas em metros, o desvio padrão será também em metros. O desvio padrão a gente costuma usar como símbolo sigma. Esse aqui vai o sigma minúsculo. Esse aqui é o símbolo de desvio padrão. Ou se quiser usar dp também para desvio padrão, também pode. Tá? Essa fórmula aqui ela é meio chatinha, ela tem que ser decorada. Mas você usa tanto que é que nem decorar a fórmula de Bhaskara. Se você usar bastante aqui, você vai memorizar ela sem muito problema. Eu vou calcular aqui para vocês o desvio padrão das alturas dos alunos que a gente tinha trabalhado antes aqui no Calc. Vou voltar para cá para a gente enxergar todo o problema. Então, voltando aqui para o Calc, é só diminuir o zoom um pouquinho e a gente tem aqui, ó, as alturas, né, dos alunos. Como é que a gente vai calcular o desvio padrão? Primeiro, a gente tem que ter a média. Eu já calculei a média, está aqui embaixo. Tá? Então, como é que você vai calcular aqui o desvio padrão? Eu vou ter que fazer um outro itemzinho aqui do lado. Deixa eu chegar todo mundo aqui para lá. Só chegar todo mundo aqui para o lado, para eu ter mais um espacinho. Agora, a gente tem aqui, em vez da altura, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular xi menos a altura. Então, vou colocar aqui, ó, que é xi menos, desculpa, a média. Então, vou colocar aqui, ó, xi, tá com letra maiúscula, xi menos a média. Eu vou construindo aqui o desvio padrão. Pessoal, não tem uma maneira rápida que o Calc aí dá? Tem. Depois eu faço com vocês. Né? Como é que vai ficar aqui? Xi menos a média. Eu vou colocar aqui, que é essa altura aqui. Xi menos a média, que está aqui. Aí aqui eu tenho o meu primeiro dado, da menos 7,4. Tem que lembrar que esse aqui é bom que eu coloque assim, ó. Tá? Então, por quê? Porque eu posso pegar todo mundo aqui embaixo. Deixa eu pegar esses carinhas e jogar para cá, que eu vou chegar bem pro lado lá.
Eu quero chegar mais para o lado aqui os dados. Depois eu boto para cá de novo. Ó, cheguei bem para o lado. Só para botar eles para longe ali. Aí agora eu vou querer xi menos a média ao quadrado. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu geralmente gosto de fazer assim. Escrevo aqui. Tá? Então xi menos a média elevado ao quadrado. Então a gente vai ter aqui igual. Eu vou pegar esse termo aqui e elevar ao quadrado. Aí vou fazer com todo mundo aqui. Até lá embaixo. Tenho ele. O que a gente precisa agora? Vamos voltar para a fórmula. Olha aqui. Eu vou precisar somar todos os xi menos x barra ao quadrado. Xi menos a média ao quadrado. Tem que somar e dividir por n. Vamos fazer isso. Ó, eu vou somar todo mundo aqui e dividir por n. O nome disso é variância. Então eu vou escrever aqui, é o quadrado do desvio padrão. Então aqui, variância igual. Não, é só um nome. Variância é o quadrado do desvio padrão. Então aqui vai ficar igual a soma de todo mundo que está aqui. Peguei, calculei a soma. Deu esse termo aqui. Vou pegar ele e dividir pelo número de termos, dividido por n, que é 30. Então a gente tem aqui a variância de 8,3. O que a gente calculou, voltando aqui para o caderno, o que a gente calculou aqui, ó, foi isso aqui que está aqui dentro. O que falta para o desvio padrão? O que falta aqui para o desvio padrão é a gente calcular a raiz quadrada. Então, ó, voltando para cá, eu sem querer aqui tirei o 30. Aqui está a variância. Então, vou calcular aqui o desvio padrão. O desvio padrão vai ficar igual a raiz quadrada. Aí tem que botar aqui em inglês, que é square root, que é SQRT. Então, vou pegar esse cara aqui e a gente vai encontrar o desvio padrão. O desvio padrão aqui dá 2,88. Professor, faz isso aqui usando só o calc ali. Faço. Deixa eu botar aqui. Ó. Desvio padrão igual. Mas pô, vai ser facinho, né, professor? Vai. Vou pegar aqui, ó. A única coisa ruim é que eu tenho que colocar que é tudo em inglês, né? A única coisa ruim é isso. Aí eu tenho que colocar qual é o conjunto de dados que eu vou estar calculando. O conjunto de dados é aqui. 2,88, olha lá, igualzinho. 218843. Ou seja, o computador faz isso aqui para mim automático? Faz. É bom para você saber se você está fazendo tudo certinho mesmo. Tá? Só lembrando então, o desvio padrão vai dizer para a gente o quanto esses valores estão afastados da média. Um negócio legal, ó, eu vou trocar aqui, em vez de 169, só para vocês verem como qualquer alteraçãozinha aqui causa uma variação grande. Em vez de 169, eu vou colocar aqui 167. Olha que o desvio padrão vai mudar muito ali, ó. Passou para 2,91, só porque eu mudei de 169 para 167. Vou voltar para ele. Tá? Você tem que olhar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, aqui está o desvio padrão aqui embaixo. Eu vou mudar um aqui de baixo. Em vez de 170, eu vou botar 169. Olha como é que o desvio padrão vai se alterar bastante. Tá? Antes estava 170. Então, o desvio padrão, qualquer mexida que você faça nos dados, ele vai alterar como é que esses dados estão próximos. E o desvio padrão vai mostrar isso. O desvio padrão é bastante sensível. Qualquer alteraçãozinha vai dar uma mudança grande. Tanto no sentido de se eu aproximar esses números para a média, esse desvio padrão vai diminuir. Então, se eu botar aqui, em vez de 176, a média é 169,4, se eu pegar aqui, em vez de 174, não precisa 176, e botar aqui 170, você tem que diminuir o desvio padrão.
Era 8, foi para 7,59. Por quê? Os dados ficaram mais juntos. Ao contrário, se eu afastar mais ele, que estava antes, se eu botar 175, o desvio padrão vai aumentar, porque os dados ficaram agora mais distantes. Então eu tenho aqui um bom índice para mostrar como é que os dados estão perto ou longe. Então, para a gente caracterizar de forma bastante completa um conjunto de dados, a gente precisa da média, para saber qual é o termo ali que mais centraliza os dados, e a gente precisa do desvio padrão para saber o quanto esses dados estão perto ou longe. Tá? Então era isso, pessoal. Nosso vídeo finaliza aqui. Eu espero ter sido claro para vocês. E nos encontramos no próximo vídeo, onde eu posso fazer alguns exercícios para vocês. Tá? Para vocês poderem estudar com alguns exemplos. Grande abraço. Estamos juntos aí. Tchau, tchau.